Bom dia, galerinha, turma do primeiro ano. Olha só que beleza. Hoje saudade, muita saudade. Esses tempos difíceis só faz aumentar a saudade. Mas vamos lá, moçada, vamos trabalhar, porque não adianta, nada vai nos impedir, nada vai fazer com que a gente pare, e a gente não é daquele que retrocede, a gente vai para frente. Tranquilidade? Então vamos para frente, vamos batalhar, vamos vencer todas essas dificuldades. Nós somos uma turma que aí está pronta para batalha, pronta para superar os obstáculos, pronta para partir para cima. A gente é aquele time vencedor. Tranquilo? Beleza, mano? Então vamos lá, vamos falar de variedades linguísticas aí. Variedades linguísticas. Pô, cara, para falar de variedade linguística, variação linguística, a maneira como você quiser falar, né? A variação, nós estamos falando do processo de comunicação. Nós já vimos como a língua deu origem, a língua portuguesa. Nós estamos falando de variedades linguísticas do nosso idioma, da nossa língua, da língua portuguesa, né? Lembrando lá que nós somos de origem latina, né? Surgiu lá dos romanos, cara. Os romanos, olha, eles invadiam, eles tomavam quase grande parte da Europa, Ásia e África, né? Influenciando na cultura e na política e com a língua, impondo que a língua é o fator dominante, aquilo que vai dominar, que vai predominar, é aquilo que vai fazer com que estabeleça, a língua do rei, estabeleça a ordem, estabeleça o governo, é com a língua, com o idioma que vai prevalecer as demais coisas, né? Então foi assim, Roma invadiu lá, a Península Ibérica, lá tinham os íberos, língua portuguesa estava começando a nascer, celtas, né? A galera que vem da França, você tem os germânicos influenciando, você tem, além do romano, eu estou falando disso tudo, ó, além dos romanos, além que aquilo ali era um grande reboliço ali naquele momento, aquela parte da Europa é grande, é uma parte boa da Europa ali, a Península Ibérica, onde nós temos Portugal e Espanha. Aí você tem ali a influência dos africanos, dos árabes ali por cima, ó, Estreito de Gibraltar, passagem ali do mar Mediterrâneo para Portugal, de Portugal tu vê a África, na pontinha lá do Portugal, no fundo, não existia Portugal, né? E aquele povo todo lá, depois aparecem os godos, os visigodos, os vascões, então é uma miscelânea, isso tudo formou a nossa língua, o nosso idioma português europeu. Depois que eles vieram para cá com o descobrimento do Brasil, aí já era a era clássica, né? Ali no período da idade final, no ano de 1500, no período do Renascimento, grandes descobertas, chegaram aqui no Brasil, influência indígena e depois africana também, novamente, por conta dos escravos. Aí nossa língua se formou do jeito que ela é hoje, né? Só que nós somos um país gigantesco, cara, de dimensões continentais, e com isso nós temos o quê? Uma variação, temos vários dialetos, essa diversidade toda cultural e de idioma. Lógico, como eu falei sobre a língua, né? O rei de Portugal veio para cá, mandou para cá os portugueses, e daqui nós começamos predominando, por isso nós falamos da língua portuguesa. E aí houve essa grande variedade, misturada geral. Aí depois também tem influência francesa, invasão holandesa, e muitas palavras foram adequadas ao nosso idioma. E com isso, bonito, tá aí a nossa variação. Do norte a sul, do leste a oeste, as variedades, as variações linguísticas. Então vamos lá, vamos definir então o que é essa variação linguística. Está aí a definição, ó. É um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema de uma língua, da nossa, em relação às possibilidades de mudança. Cara, a língua é viva, ela não para. Seus elementos, quais são os elementos? Vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe, né? Ó, disso tudo, caramba, é isso aí que tu estuda, bonito. É tudo isso que tu estuda em língua portuguesa. Aprendemos desde lá do início, lá com papai e mamãe, quando a gente começou a falar, né? Vocabulário, a nossa pronúncia, o jeito de falar, de pronunciar, a morfologia, o estudo das classes de palavras escritas, a sintaxe, a maneira como essas palavras se relacionam no nosso idioma, nas frases, nas orações, na maneira como a gente pronuncia a nossa fala e que vai influenciar a nossa escrita, né? Bom, vamos lá. Tipos de variação. Cara, são 4 tipos de variação. Nós temos a histórica, nós temos a regional, nós temos a social e temos a de estilo, bonito.
que muitas vezes você pode encontrar no nosso livro aí como cena de registro, né? Isso aí, tudo essa variação tem a ver com a linguagem, né? Linguagem formal, linguagem informal. A gente vai ver isso tudo passo a passo. Vamos ver a primeira história. O que é essa variação histórica, né? Tem que lembrar que eu já contei parte da história, né, para vocês da função da língua, né, da origem, perdão, da origem da língua, do nosso idioma. Então a história é a maneira como a língua evolui com o tempo. Pô, chegou aqui no Brasil, nós temos veio o idioma português, misturou-se com a indígena, misturou-se com a africana, formou-se a nossa língua, né, de origem latina, por conta dos romanos, que a gente já falou, e aí agora nós vamos ver como é que a nossa língua evoluiu desse período, daquela época até agora, correto? Por exemplo, a mais top das galáxias é essa palavra aí, vossa mercê, que derivou para você, cara. Era vossa mercê, passou para vós mercê, vassumcê, vancê, você, ocê, CVC. CVC é coisa de turismo, né? Não, mas tudo bem. Aí você tem essas variações, olha só, como derivou. A gente parou no você, mas em alguns lugares falou, você vai, né? Ora, sou, você por aqui, né? Então as pessoas já não utilizam o V, o fonema V. Outro fala, nós aqui no Rio de Janeiro, né, uma meninada, então fala assim, ei galera, você vai no shopping hoje, você vai para a escola, você vai para o cinema, e uns até grafam o V e o C, né, para dizer que é você, nas grafias, nas escritas, nos zaps, nos faces, nas mídias sociais, para abreviar, aí vai colocando dessa forma. Mas olha só, essa é a clássica, cara, do tipo de variação linguística que sofreu historicamente. Você vai ter um monte de outras palavras, tem várias outras palavras, tem várias expressões, a sua palavra, vossa mercê virou palavra, em boa hora também virou embora, e ainda por cima mudou o significado. Mas nós temos outras palavrinhas, ó, que também foram modificadas. Olha lá, farmácia com PH, antigamente farmácia era com PH, e hoje? Hoje é com H, bonito. Farmácia com F, tá legal? Pô, piada ridícula, meu Deus do céu. Essa é mais velha do que lá os romanos, lá Pedro Álvares Cabral, muito mais velha, pra tu ver. Mas olha só, farmácia era com PH e agora é com F. Feliz era com X no final. Linguagem, você lembra que eu falei lá, quando começou lá, formou o Estado português, a Lusitânia lá, no Condado Portucalense, lá em Portugal, surgiu, e aí isso pediu para ser escrito uma gramática, que era escrita com 2 M's, da linguagem, olha, linguagem não é, e era escrito linguagem, não é como hoje a gente fala linguagem portuguesa, e portuguesa, era com Z, não era com S. Pô, que coisa, né? Coisa, ó. Hoje nós falamos coisa, escrevemos coisa, mas já foi coisa. Teatro com TH. Póstumo também era com TH, nem tinha acento. Sábado, meu Deus, sábado era com 2 Bzinhos e no sai, ao invés de acento agudo, tínhamos uma circunflexo, chapeuzinho, uma sílaba átona, né? Tônica, mas era com som fechado, era e Nicterói, Nikit, quem é de Nikit aí? O pessoal conhece Nikit, terra boa, terra bacana, lá do outro lado da poça d'água, olha que eu falei poça, não falei poça, né? Já conversou sobre esse tipo de pronúncia, mas poxa, o cara mora lá do outro lado da Baía de Guanabara, em Nikit. Antigamente era assim que se escrevia, ó, Nicterói, era com N-I-C-T-H-E-R-O-Y, olha que linda a palavra, né? Dá até para escrever um alfabeto aí nessa palavra. E aí derivou aí para esse Niterói que a gente escreve hoje. E quem, pô, Niterói a galera sabe, né? Pô, tem lá onde tinha aquelas tribos Tamoio, Araribóia. Já foi lá na terra de Araribóia? Niterói era a terra de Araribóia. A palavra Niterói, se eu não me engano, era rio verdadeiro frio, né? Ou porto sinuoso. Tem mais umas outras definições, para você ver quantas definições tem uma palavra. Então, Niterói tinha lá Araribóia. Já foi lá, Praça Araribóia, ali nas barcas? Chega lá do outro lado, pega a barca. Pode dar um passeio, cara. Não, agora não pode, confinado. Mas se a gente pudesse dar um passeio lá em Niterói, pegava as barcas, adorava fazer isso com meu filho. Pegava, ia lá pro outro lado, só para ir no McDonald's, fazia mais nada, ia lá no McDonald's, lá em Niterói e voltava. Aí parava ali na barca, ali tinha Praça Araribóia, tem um Araribóia, tem um índio assim, olhando assim, ó.
para o Rio de Janeiro. Sabe o que aquele índio está pensando? Aquele ali é o Araribó, era o chefe indígena. Aí ele olha assim, tá falando, sabe o que ele tá falando? Pô, um dia ainda vou morar no Rio de Janeiro. Brincadeira isso aí, cara. Pô, muita palhaçada, meu Deus, eu tô ficando complicado. Mas isso era só pra zoar a galera lá de Niterói. Eu trabalhava no centro, tinha muita gente de Niterói, povo bacana. E tem só especificidade lá, o jeito deles pronunciarem, de falar. O pessoal de Niterói falava de um jeito um pouco diferente de nós, mas tudo bem. Então tá lá, Nikit, né? Tem um ator da Globo que ele gosta de falar isso, ó, Nikit. Acho que é o André Marques, que era gordinho, agora tá magrinho. Ele é de Niterói e ele fala que ele era de Nikit, por conta dessa maneira como se grafa e grafava Niterói antigamente, né? Nossa, perdi a aula inteira falando só de Niterói, mas vamos lá. Também tem as questões regionais. Regionais são aquelas que demonstram a diferença entre as falas de habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados, cidades, e que significam a mesma coisa, cara. Pô, quem não lembra da palavra biscoito? Biscoito, mesma coisa que bolacha. Cara, biscoito, olha, bis, 2 vezes. Coito, de coctus, de cozido. Então é massa cozida 2 vezes. Agora, bolacha quer dizer, vem de bolo. Aquele bola é de bolo, né? Aquele bol é de bolo. E o acha é um diminutivo, ou seja, bolo pequenininho, né? Um diminutivo de bolo. Então, olha só. Não dá para ver aí que biscoito, bolacha, eu acho que biscoito fica mais corretinho, mas é a variação linguística, né? A gente não pode dizer quem é que está correto. Eu continuo sendo biscoito, até porque está escrito na embalagem, biscoito, massa cozida 2 vezes. E bolacha, se vira aqui no Rio de Janeiro, vai ganhar um tapa no meio da fuça, eu tô brincando, variação linguística, vamos respeitar a variação que tem por aí. Daí outra palavra que nós temos é o aipim, a mandioca e a macaxeira, cara, depende da região, é a mesma coisa, aquela raiz ali que foi introduzida para nós, e que os indígenas que trouxeram isso aí pra gente, de saborear aquela raiz maravilhosa, me amarra, aipimzinho frito, pô, delícia, né? Aipim, mandioca ou macaxeira, é a mesma coisa. Depende da região e por aí vai, várias outras palavras. Se você for pesquisar, você vai achar um monte. E se a gente for falar dessa variação, dessa variante linguística, desse dialeto, né? Que a gente chama de dialeto, é um dialeto. Cada parte do país tem lá o seu dialeto, é a maneira de se falar. Então você vai ter, pô, no Nordeste acontece a história. Um amigo no Nordeste foi assaltado, o bandido virou para ele e falou assim: ó, mão para riba e não se bula. Cara, o cara carioca, o cara fala mão para riba e não se bula, você fala assim, para mim morri, eu não vou saber o que é, né? Muitos não vão entender o que seria um mão para riba e não se bula, né? Mãos ao alto e não se mexa. Arriba, bula, é bulir, mexer, existem essas palavras, existem, né? Mas aí a pronúncia que eles adquiriram e construíram as suas expressões lá, por exemplo, no Nordeste, foi no Nordeste, cara, ia ativar difícil compreensão, ia ficar com uma certa dificuldade, quem não conhece todo o nosso vocabulário. Mas vamos lá, então é regional, os dialetos da região, cada região tem o seu dialeto, tem o égua do norte, tem o bar, tem o tio, quarta tarde, tem várias expressões do leite quente do Paraná e por aí vai. Cada região tem seu dialeto, sua especificidade, sua variação linguística. Somos um país gigante, continental. Outra é a social. Cara, a social é aquela que depende de algumas coisas. Por exemplo, são variedades que possuem diferenças em nível fonológico, de som, e morfológico, morfossintático, ou seja, da construção de algumas expressões. O fonológico, cara, a pessoa não consegue falar plantar, fala plantar, fala bom em vez de bom, fala problema ao invés de problema, fala bicicleta ao invés de bicicleta, né? Em vez de bicicleta. Então a pessoa tem as suas problemas de ouvir, de identificar o som, né? E também isso aí fonológico também acho que vai até tem até estudos que alguém tem problema realmente de pronúncia, aí é uma questão mais científica, mas não existe nessa variação linguística, né? Porque é social, assim como a morfossintática, a diferença morfossintática, como diz assim, o cara vai falar, olha no trem, R$10 em vez de R$10, eu vi ela em vez de eu a vi, eu trouxe,
em vez de eu trouxe. A gente fuma em vez de nós fomos, cara. Isso é questão das expressões, da construção frasal, e as pessoas não conseguem adequar o plural, a conjugação verbal, são os aspectos morfológicos. Isso tem a ver com idade, com sexo, principalmente classe social. A classe do Brasil é dividida em classes, né? A, B, C, né? Quanto mais distante, por exemplo, da A, o pessoal da A, da B tem mais acesso à cultura, tem mais próximo, é mais próximo à cultura, por isso que está diferenciado até no poder aquisitivo, né? Isso diferencia, mesmo o cara tendo um poder aquisitivo, às vezes ele não chega no nível cultural adequado numa classe A, né? Que tem um nível mais próximo à cultura, uma classe B também. Aí só vocês perceberem que o pessoal de uma classe, infelizmente, olha, isso não é preconceito, ou é preconceito, mas não me entendam mal, mas a verdade é que isso acontece, né? A gente sabe, a gente percebe isso. A idade, por exemplo, minha mãe, a sua avó, né? Vou botar assim, os seus avós, minha mãe achava um rapaz bonito, chamava de pão. Meu pai achava uma moça bonita, é um brotinho. Hoje, vocês é o quê? Crush? Tô com crush, né? Aquela coisa toda. A gente não, minha mãe, meu pai, seus avós, eu não, eu ainda falo crush. Eu sou um cara novinho, brincadeira. O sexo, cara, o jeito da pessoa, a variação linguística através do gênero masculino é diferente de alguns do gênero feminino, a maneira como o homem se expressa, existe uma variação, né? E da mulher também, gênero feminino, a gente percebe aí. O cara que fala de um jeito, chega na pelada, ele tem todo um linguajar. Até porque, eu falei da pelada, da galera que vai jogar futebol, como as mocinhas, tem os seus grupos sociais, grupos sociais, pronto, aí, grupo social. Os grupos sociais, eles, são diferenciados. Você tem o grupo dos surfistas, que tem um dialeto todo próprio. Parece que só eles se comunicam, o jeito deles falarem, né? Os surfistas, você tem o pessoal do direito, o pessoal da medicina, da computação. Cada grupo social tem uma maneira, um dialeto, um jeito de se comunicar com expressões próprias, que basicamente eles mesmos na sua comunicação eles se entendem melhor do que todos, não é verdade? Você viu um grupo, cada um fala de um jeito. Os professores os pedagogos vão usar termos, os psicopedagogos vão falar todas aquelas problemáticas dos alunos com determinada síndrome, cada pessoa com determinado problema, né? Um tem TDAH, aquela criança tem TDAH, tem problema no lexo, tem problemas fonológicos. Então, cara, são as expressões adequadas a cada grupo social. Tranquilo? É rapidinho a aula, você vai ver só, tô indo, vamos lá. Bom, e tem as situações da língua na questão da variação do estilo. Cara, é a situação que se usa a língua. Daí vem a questão da linguagem formal e informal, como eu estava falando anteriormente, lá no início da aula eu falei sobre linguagem formal e não formal. A formal é aquela que a gente se coloca mais formalmente, informal é aquela do cotidiano, é o padrão, a norma padrão, e a norma não padrão, a norma culta é essa que você está estudando aí na escola, você está estudando a norma culta, cara, para você chegar no outro nível, um nível lá em cima é coloquial, é do dia a dia. A formal, por exemplo, cara, imagina uma audiência, uma audiência meio jurídico. Já viu como é que esses advogados se reportam ao juiz, a Vossa Excelência, ao promotor Excelência, e, né, ao defensor, né? A Excelência, o membro da defensoria. Então, cara, é uma formalidade, é bacana, é um ritual, é edição formal, depende da situação. O cara sai dali, o juiz ali, a Vossa Excelência sai dali e vai jogar bola, ele não vai chegar assim, nobre colega, queira passar essa valiosa esfera para que eu possa direcioná-la ao nosso alvo tão almejado. O cara quer pegar uma bola e fazer um gol, ele não vai chegar lá no futebol e vai usar essas expressões que ele usa dentro de uma audiência, por exemplo, né, de conciliação, uma audiência jurídica, né? Então, cara, depende, é o estilo, é a situação que vai ser colocado o uso da língua. Tranquilo? Alguma dificuldade? Cara, é só isso na variedade linguística, tá legal? Depois a gente verifica aí as atividades que a gente pode fazer, tudo bem? E aí ficamos
por aqui, beleza? Um grande abraço. Valeu, galera!